Boa noite, pessoal. Mais uma vez aí no querido Mundo Startup ABC em home office. E hoje estamos aqui às 21h11, com 3 minutinhos de atraso. A gente pede desculpa aí, mas o nosso Joaquim Alessia aí, sempre do programa, empurra nosso horário. A gente fica aí honrado com o Joaquim Alessia aqui, bravo com o nosso Ed. O Joaquim pode tudo, mas o Ed dá um trabalho para nós, que é a nossa voz do além. E estamos aqui hoje para falar de um tema extremamente importante nessa pandemia, um tema que realmente faz a diferença, um tema que muda nossas vidas, que é a questão de rescisões contratuais e pode ser incluir nas rescisões contratuais as rescisões trabalhistas. E elas feita de maneira digital por uma empresa que nasceu aí, uma vocação para resolver esses problemas, que é a Medei. Estamos aqui com a Fernanda. Muito boa noite, Fernanda. Obrigado por estar presente aqui. Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Boa noite, Álvaro. Obrigada pelo convite. A honra é nossa aqui, Fernanda. Eu vou aqui aproveitar os nossos segundos finais aqui, tentar fazer a conexão. O Ed, como que está a nossa conexão? Aqui aparece no Facebook que está com um probleminha aqui. Ocorreu um erro. Eu não sei se para você consta corretamente aqui, mas para mim deu um delayzinho aqui. Vê se procede aí esse delayzinho aí, Ed, para a gente poder confirmar. Tá no ar bonitinho? Maravilha, agora aqui já começou a dar certo o nosso, então agora eu vou compartilhar enquanto falamos com vocês, aqui tudo tem que fazer ao mesmo tempo que é ao vivo. Quem estiver assistindo e nos ouvindo bem, dá um joinha para a gente verificar, dá um joinha, faz um coraçãozinho aí para a gente poder bombar aqui nessa internet aí, que a gente sabe que não é fácil. Então, Fernanda, conta um pouquinho para a gente aí o que é Medei, porque foi exatamente a mensagem que eu recebi hoje de um querido amigo meu. Ele viu lá e falou assim: Álvaro, o que é Medei? Aí me explica pra gente, então, o que é Medei? Bom, Medei, o nome surge, né, através do sobrenome. A minha formação é uma formação jurídica, eu venho da área tributária, então nada a ver com recursos humanos quando a Medei nasceu. Eu sempre trabalhei na área tributária, fazendo as defesas de contribuintes para a Receita Federal, em caso de autuações em relação à Receita Federal, Secretaria da Fazenda, abertura, encerramento, toda a parte preventiva tributária, então toda a parte de análise de imposto de renda, contribuição social, né, planejamento tributário, e eu fui demitida de uma empresa e lá atrás, né, quando tudo era mato, né, eu levei 120 dias para ser homologada, muito tempo. E eu comecei a pensar se aquela era uma questão pessoal, né? Porque levar tanto tempo para ser homologada, eu comecei a pensar, poxa, a empresa está agindo com respeito, eu não tenho nenhum tipo de informação, eu não sei como que está o meu processo, ocorrem várias falhas, ninguém me dá uma resposta assertiva sobre esse processo de pagamento de verbas rescisórias. E aí eu fui conversar com algumas pessoas de recursos humanos e foi quando eu comecei a entender que existem algumas dores em recursos humanos. Então, quando você olha para um processo de desligamento, é um processo extremamente manual, os sistemas de folha de pagamento, eles não têm um workflow pós-desligamento, eles cuidam da vida ativa, a admissão, a demissão. Então, quando é um funcionário, ele é demitido, ele torna-se inativo no sistema. E não existe um workflow das empresas de folha de pagamento que cuide disso. Além da questão da gestão morosa de documentos, mesmo com a reforma trabalhista, você tem que entregar uma quantidade de documentos para comprovar que as verbas rescisórias foram pagas, que foi feita a comunicação à Caixa Econômica Federal, que foi gerada a guia de comunicação do seguro-desemprego, existem alguns documentos auxiliares que devem ser entregues, e depende muito das regras de convenções coletivas que tem de cada sindicato, de cada ramo de categoria, né, de ramo de atividade. Então, isso gera um impacto na vida de quem é demitido. E o RH, cada vez, tem as suas estruturas de forma enxutas, né? Então, quem está lá está correndo para atender o funcionário ativo.
E esse processo de pós-desligamento, que é a rescisão contratual, né, o ato da homologação, ela é essencial para ser feita, para ter os esclarecimentos das informações rescisórias, quais são os próximos passos, o que aquele ex-funcionário está entendendo daquele processo, para que ele possa, na entrada dos benefícios sociais, encerrar aquele relacionamento, né? Porque cuidamos de um término de relacionamento. A BDI, um misto de amor não tem escala com hit conselheiro amoroso, né? Dos dois filmes, né? Porque a gente cuida desse término de relacionamento de uma forma humanizada, mas utilizando toda a tecnologia inerente para fazer esse processo, né? E MEDEI, né, surge aí o sobrenome, né, muito daquela questão lá, quando eu fui desligada, e esse processo, ele, como advogado, né, você sempre coloca o seu sobrenome dentro do seu escritório e ficou, né, virou uma marca, né? E de vez em quando eu ouço assim os né, de tipo de socorro, né? E é exatamente bem o socorro tanto quanto recursos humanos. Puxa vida, então, a bem da verdade, MEDEI, traduzindo tudo que você falou, é o seu sobrenome, ou seja, sua marca, seu nome levado por uma startup aí. Exatamente. E uma startup, né, que é de tecnologia e recursos humanos, é muito conhecida, né, no meio das startups como HR Tech, né, HR de Human Resources, né, então uma tradução aí, uma sigla em inglês, né, que se utiliza, e chama-se HR Techs, né, é um mercado grande no Brasil, hoje, pelo mapeamento da Distrito, esse mapeamento era até o meio de setembro de 2019, haviam 274 startups de RH mapeadas no Brasil, a MEDEI ainda não fazia parte, a gente está submetendo as informações para que faça parte, porque quando eu falava sobre MEDEI, tinha uma questão, onde eu te encaixo, né? Porque os RHs, eles usam muito a questão de recrutamento e seleção, entrevistas por videoconferência, gamificação, espelho de ponto, né, sistemas de gestão de ponto, sistemas de engajamento, né, e onde me estava, né, e aí eu vi agora que foi aberto dentro da Distrito um item de gestão. Então, a MEDEI, ela entra como uma gestão desses processos de pós-desligamento. Para o RH, com o uso da plataforma, ele consegue ter informações muito claras, né, de como está cada processo e consegue visualizar de forma macro quais são os problemas que acontecem durante esse processo de homologação ou quais são os acertos desse processo, né, e você consegue também dar a esse ex-funcionário informações muito claras, né, objetivos, e agora com esse processo de homologação da rescisão contratual de forma digital, ponta a ponta, inclusive com a assinatura desses documentos digitais, o funcionário não vai precisar ficar procurando na caixa de documentos de 200 anos, né, esses documentos da homologação. Ele vai ter no seu próprio e-mail, se ele quiser imprimir, se ele quiser consultar, a qualquer momento está lá à disposição dentro do e-mail dele. Espera aí que é muita informação aqui, muito rápido, e eu tenho que fazer aqui algumas explicações aí para as pessoas que nos assistem aqui, que é a maneira digital aqui do mundo startup. Temos aqui vários startupeiros, mas temos também pessoas que não são startupeiros. E para dar já a deixa de quem está nos assistindo aqui, eu queria agradecer a Cris, o Luiz Fernando, o Paulo Silva, que está nos assistindo aqui, o Miro Mota, que cobrou um pouquinho, que nós atrasamos um pouquinho. Então, queria agradecer a todos que já estão nos prestigiando aqui e falar o seguinte: hoje o programa ele tem uma visão de trazer uma startup para que todos possam conhecer, que permite que um contrato, que normalmente todo mundo tem que ir lá, assinar e fazer o que tem que fazer, possa ser resolvido de forma digital. E nós vamos enfocar no contrato trabalhista num primeiro momento, ia falar de outros também, porque a plataforma permite vários tipos de rescisão de maneira digital e segura. Por que o trabalhista? Porque como tem o isolamento social, vários funcionários de várias empresas se questionam assim: nossa, será que eu vou conseguir receber meus direitos? Nossa, será que eu vou ter que ir lá assinar? Será que a Caixa Econômica vai deixar eu assinar? Como que funcionaria, então, para eu poder receber esses direitos?
Então, o objetivo do programa é dizer para vocês que nos assistem aqui, a Medei é uma startup de relacionamento, é o termo que agora que é distrito nomeou vocês como dentro de um campo de relacionamento, é isso? A gente está olhando para que dentro da distrito, né, a gente consiga colocar a MEDEI como gestão, né? Gestão. Gestão, mas nós fazemos para o ex-funcionário o término desse relacionamento, né? Damos todas as informações, então nós cuidamos com muito respeito desse término de relacionamento. E aí, até fazendo um paralelo, né? Eu tenho recebido aí contatos de muitos ex-funcionários, até mesmo de startups ou de empresas de pequeno, médio e grande porte, que nesse momento que nós estamos vivenciando, estão ligando menos de 10 segundos, estão comunicando, olha, em razão aqui dessa questão da crise, né, nós estamos desligando você, dentro de 10 dias você vai receber o seu crédito em conta, qualquer eventualidade ligue para o RH. Entendi. Né? Muito Então, fria, né? Muito fria, né? exato, é muito frio, né? Então, primeiro que até a pessoa processar essa informação foi um tempo muito grande, né? Então, você imagina o sentimento, a percepção que esse funcionário vai ficar da marca empregador, né? E muitos funcionários, inclusive consumidores dessa marca empregadora, né? E não foi um ou dois funcionários, né? Muita gente vem me procurando através das redes sociais, até para perguntar se isso é legal, inclusive até pensando, né, em ingressar com ações trabalhistas por conta desse desligamento de forma fria, né, que se sentiram respeitados. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado também com a forma que a gente se comunica, inclusive falando, porque é uma decisão sobre a vida daquela pessoa, né, Álvaro? Sem dúvida, isso é um ponto importante, porque o que acontece aí que a gente tem experiência aí no dia a dia por trabalharmos aí um pouco na área jurídica, um pouco na área empresarial. Aqui quem nos assiste aqui é a Aline Tranquilli, deu uma boa noite, o Miro, então a Cris. O que a gente presencia no dia a dia aí, pessoal, que nos assistem? A empresa, nessa loucura que ela tem de várias coisas, ela vai, bate a mão no telefone, liga e fala, você está mandado embora, e quando der tempo a gente volta a falar sobre esse assunto aqui e tenta resolver. Então a empresa, muitas vezes, não todas, não quero generalizar, ela quer resolver o problema dela, de falar, olha, não tenho mais um funcionário, o RH também não quer muito falar com o funcionário porque está cheio de coisa para fazer, e fala, olha, resolvi minha parte, mandei embora. E ela acha que naquele ato de ligar para a pessoa e falar, mandei embora, ela já está resolvendo o problema dela, e depois é com o contador, é com sei lá o quê, com o advogado e com o juiz, e se perde aquela relação que sempre foi normalmente muito bacana e se perde e pode comprometer a imagem dessa empresa, conforme a Fernanda bem disse. Então, a Medei veio para fazer o seguinte: empresa ou funcionário que você tenha, saiba que tem RH na sua empresa, faça rescisão de maneira humanizada e de maneira digital. Então, explica de forma calma para as pessoas como que é essa humanização na rescisão, como é esse cuidado que eu sei que tem, porque eu conheço da plataforma, e como também a maneira digital e segura que o sistema oferece e permite. Porque vocês que nos assistem vão saber, você pode, da sua casa ou de um escritório, de um lugar seguro, confidencial, fazer a rescisão de maneira digital em qualquer lugar do Brasil, pessoal. Então, explica esses dois pontos, a humanização e a digitalização que tem a Medei na plataforma. Ok. Do Brasil e do mundo, Do Brasil inclusive. e do mundo, olha aí, verdade. Inclusive, nós realizamos processos de homologações nesses últimos 6 meses em Zurique, Amsterdã, Pequim, né, em Singapura, então, em várias localidades, em Nova York, Londres, né, em várias localidades. Então, os funcionários saem do Brasil para trabalhar fora com um contrato CLT em vigência, né, e por N motivos são desligados em outro país. Então, Olha, como que... eu só vou atrapalhar um pouquinho só, desculpa, Fernanda, porque eu recebi aqui um áudio, Ed, da Tatiana, que está na Austrália, inclusive, e ela falou que está dando eco à nossa conversa. Tatiana, vamos fazer uns testes aqui para ver se passa esse eco. Eu não sei se está ligado o seu Facebook aí, se tiver, coloca no mudo. Ah, tá bom.
Então a gente fez um teste aqui. Tatiana, se o eco continuar, a gente vai tentar ver se muda aqui alguma coisa, vai nos falando aqui. Entrou a Caroline, que é da comissão do Jovem Advogado aqui de São Caetano também, para contribuir um pouquinho com a gente. Obrigado, Caroline. Pode continuar, Fernanda, por gentileza. Perfeito. Então, quando a gente fala de fazer esse processo de homologação de pessoas que estão fora do Brasil, a gente faz uma acolhida inicial, né, ouvindo um pouco do que essa pessoa tem ouvido de experiência, como que foi, a gente entende, né, principalmente se essas pessoas fizeram exames demissionais, como elas devem seguir, né, com esse momento, né. E quando a gente está falando agora na questão da homologação digital, o ex-funcionário ele agenda de acordo com a sua conveniência. Obviamente que a gente vai colocar à disposição a data, né, da legislação trabalhista, e esse ex-funcionário ele vai escolher uma data que melhor convém, melhor horário, ele não vai precisar se deslocar em nenhum local, ele vai conseguir acessar através de um site responsivo da BD, né? Ele colocando seus dados pessoais, ele vai conseguir acessar, ele vai entrar numa sala de videoconferência, onde estará o nosso consultor MEDEI e esse ex-funcionário, compartilharemos as informações dos documentos, explicando verba rescisória, ele dando o ok dele, confirmando inclusive o recebimento dos valores em sua conta corrente, né? O crédito dessas verbas rescisórias, ele vai assinar digitalmente esses documentos. Então, ele vai clicar no botão de assinar documentos, ele vai fazer a assinatura dele na própria tela e ele vai receber, depois dessa assinatura, no e-mail dele, todos os documentos assinados de forma digital. Então, vai ter uma chave, né, que a gente respeita, inclusive toda a parte, né, do ICP, que determina quais são os passos para que a gente possa fazer uma assinatura digital. Ele vai receber essa chave e a qualquer momento ele pode consultar. Lá ele vai ter quem assinou essa documentação, vai ter o horário, o dia, inclusive os segundos que ele realizou esse processo de assinatura digital, e ele vai ter a guarda digital desses documentos. Se ele quiser imprimir e guardar, ok. Se não, se está no e-mail pessoal dele, essa informação ele pode consultar a qualquer momento. O que ganha para o Deu para ouvir? O que comentaram aqui, eu não sei se é possível ou não, que aparentemente se colocar um fone de ouvido melhora um pouquinho o seu eco aí. Não sei se você tem aí. A gente vai fazer um teste, pessoal. Ao vivo é isso, hein? Tudo acontece. A gente vai tentar colocar um fone de ouvido para ficar um pouco melhor o som. Se não der certo, a gente volta para como estamos aí. Okay. Nós paramos na parte de explicar como que é a assinatura digital aí da plataforma que realiza um termo de rescisão de maneira virtual e digital. A pergunta que eu faço para quem nos assiste é: vocês já ouviram um termo de rescisão trabalhista? Sabem do que a gente está falando? Se tiverem alguma dúvida, coloca aqui para a gente que a gente explica um pouquinho melhor. Mas esse termo de rescisão trabalhista é aquele documento que ninguém quer ver na vida quando está feliz com o trabalho, né? É aquele termo lá que o patrão fala: olha, você foi mandado embora, tá aqui o que eu tenho que te pagar, bonitinho. E aí, normalmente, isso, há um tempo atrás, era obrigatório ser no sindicato, e aí agora é possível que não seja mais no sindicato, e a MEDEI veio aí com esse objetivo de permitir a simplificação, humanização e digitalização, assim por dizer, desse documento de maneira segura e confiável. Vamos fazer um teste aí? Todo mundo me ouvindo bem? Acredito que... Eu acho que vai ter que trocar o áudio, na minha opinião. Da onde sai o seu áudio aí no computadorzinho? Deve ter uma opçãozinha, áudio da Logic, da Logitech, ou o áudio do fone de ouvido, às vezes deve constar essa opçãozinha aí. Então, não entendi. Ouvindo. Pode anunciar, então, Ed, as pessoas que nos prestigiam aí, por gentileza, enquanto ela faz o teste do som. Ouvindo bem? Muita gente. O áudio continua ainda, tá? Não tá no microfone do fone. Então, aqui para mim ele aparece no microfone, ele já está aparecendo. Agora ficou bom. Agora melhorou. Agora positivo. Ficou bom? Isso. Aqui já aparece para mim. Quando eu altero, ele automaticamente aparece. Acho que ele tem um delay aqui na questão do vídeo para ele processar essa informação. Agora já está muito melhor. Perfeito.
Perfeito. Vou fazer uma leitura rápida aqui do pessoal que está assistindo, só para vocês estarem cientes de quantas pessoas estão nos vendo agora ao vivo, tá? É o José de Carvalho, Branco Marcelino, Paulo Sérgio, Luiz Fernando, Gerson Santa, Joir de Paula, Graça Cunha, Marcos Lopes, o Luizinho Tortorello está assistindo, Sueli Nogueira, Bacana. Gustavo Baena, Sueli Nogueira, vereadora, Sueli Nogueira está assistindo, Álvaro, e o Milton Martins. Bacana. E mais o pessoal que está aqui na live na Vox TV. Poxa, show de bola, pessoal. Obrigado aí, que honra, hein? Que honra mesmo. Graças a Fernanda aí, viu? A mulher aqui no programa faz sucesso mesmo, viu, Ed? Não tem jeito, viu? A mulher domina o nosso mundo mesmo aí, viu? Então, eu parei na hora, a gente estava falando sobre a homologação, ela é feita de forma digital e isso facilita muito a vida do ex-funcionário, porque ele tem a guarda desse documento no seu e-mail e também tem para a empresa o ganho que ela tem isso de forma digital, não vai se perder, fica salvo na plataforma, ela pode depois fazer o download e salvar em algum outro repositório se preferir, mas ela tem a videoconferência gravada, inclusive com todas as informações, né, as confirmações de recebimento de valores, todas as dúvidas que foram sanadas no momento da homologação. E em eventual ação trabalhista, a empresa ela pode utilizar essa videoconferência na sua defesa, né, informando que todos os pontos que foram questionados no momento da homologação foram esclarecidos. Então, a gente faz tanta pergunta no início quanto no fim, se existe algum item que a pessoa tenha algum tipo de dúvida, para que seja esclarecida naquele momento, né? E se tiver alguma informação que precisa ser corrigida, alguma verba que não constou, né? A empresa ela já tem a ciência dessas informações e já faz a correção, o pagamento, identifica o que efetivamente ocorreu. Para a empresa existe um ganho em saber como está cada processo de homologação, se todos os colaboradores que foram demitidos estão efetivamente homologados, se algum deles tem intenção de ingressar com alguma eventual ação trabalhista, ela consegue trabalhar dados, inclusive sobre desenvolvimento organizacional, porque acaba acontecendo uma entrevista de desligamento até de forma espontânea. Esse colaborador, ele passa, inclusive, informações sobre a visão dele do contrato de trabalho, como ele viu esse fim de relacionamento, inclusive faz uma avaliação até do seu próprio gestor. Algumas empresas, elas até estabelecem a 4 mãos, junto com a MEDEI, as entrevistas, as questões que devem ser feitas nesse momento de homologação, ou o próprio funcionário acaba dizendo de uma forma muito espontânea tudo o que ele entende, tudo o que aconteceu, qual é a visão, e dá informações consolidadas para que a empresa possa fazer uma modificação em relação ao seu desenvolvimento organizacional, as correções necessárias e saber se seu ambiente é um ambiente de trabalho considerado como excelente, bom ou ruim. Né? Então, além do processo de homologação, ela consegue também ter outras informações que são importantes para quem está trabalhando atualmente na empresa. Então, para o pessoal aí saber, que eu quero até saber se a empresa, se porventura alguém foi desligado, fez um relatório de feedback, que é o que a gente fala. Então, o que a MEDEI permite também, só recapitulando aí, o que uma startup do ABC, a gente gosta de falar muito, está em São Caetano, nascida aqui em São Caetano, do ABC aqui, do mundo Startup ABC, faz parte do ABC Vale, assim por dizer, do ecossistema. O que é possível fazer, então, uma homologação de contrato totalmente virtual, totalmente digital, de início, assim, de ponta a ponta. E, além disso, ela tem outros 2 ganhos aí, para quem está nos assistindo. A primeira é a possibilidade de você armazenar sem risco de perca esse documento através aí de um e-mail, através de um WhatsApp, uma forma que você registre essa homologação de forma segura. E a segunda é você jogar olho no olho da empresa, assim, entre aspas, de forma virtual e falar, ó, meu amigo, eu não gostei disso durante o contrato, você tem que melhorar isso, e acho que tem isso. Então, ela te dá, inclusive, uma abertura para quando você é mandado embora, falar o que você sentia da empresa. Então, olha os ganhos que a tecnologia nos permite. Ter ela de maneira rápida e ágil. Então, e isso hoje a empresa e o funcionário, como que é visto aí? Como que é o resultado no dia a dia? O que a empresa toma de decisão com base nessa informação depois? Você tem informação?
Sim, inclusive algumas empresas elas conseguem mensurar por região o desempenho dos seus gestores, ela consegue mapear problemas que muitas vezes o RH não consegue identificar. Então, por exemplo, o que é muito comum é férias de gaveta. O colaborador e o gestor combinam, ele tira as férias, continua trabalhando e no momento do desligamento ele informa, no momento da homologação, ele acaba informando a empresa de que ele não tirou as férias, ele apenas assinou, recebeu o crédito e trabalhou naquele período. É muito comum. E 99,99% dos colaboradores que são demitidos, eles não contam isso na hora do desligamento, até porque muitas vezes é o próprio gestor que está fazendo aquele desligamento e não o RH. E aí o RH só vem tomar ciência no ato da homologação. Quando essa homologação era no sindicato, tinha uma ressalva, inclusive até alguns sindicatos não homologavam a rescisão contratual até a empresa regularizar o pagamento, porque é pagamento em dobro, né? Se você assinou o recibo de férias e não gozou o período, a empresa tem que pagar novamente esse período. Entendi. Hoje a gente consegue resolver isso de uma forma administrativa, né? A empresa pagando diretamente esses valores sem necessidade de abertura de uma reclamatória trabalhista, né? Então já gera uma economia financeira para a empresa, porque você já consegue resolver essa questão de forma administrativa, gerando um TRCT complementar, ou seja, uma rescisão complementar, e esse crédito na conta você consegue inclusive evitar um passivo trabalhista. Entendi. Eu vou até aproveitar esse gancho aí para uma pergunta que um nosso querido telespectador fez aqui, que é a pergunta o seguinte. Ele comenta aqui no início, o Miro, que vai ter quase 12 milhões aí de desempregados, aí um número imenso. A Aline deu uma boa noite, eu tinha falado no início, estou falando de novo, que ela falou que não leu o nome dela, viu? A Aline Tranquilli. E aí o Miro comenta o seguinte: as empresas, de modo geral, já vinham desde 2019 contratando os profissionais qualificados com salários abaixo da média, se aproveitando do alto índice de desemprego. Essa prática nada moral vai piorar pós-pandemia? Ele pergunta, então, se vai ter contratação, são duas perguntas, contratação abaixo por conta da pandemia, abaixo do salário por conta da pandemia. E o segundo todo esse processo, essa homologação digital, elimina a rescisão no sindicato da categoria e também a agência do Ministério do Trabalho? Respondendo essa última pergunta, hoje não há mais obrigatoriedade pela CLT de realização da homologação no sindicato ou na Delegacia Regional do Trabalho, mais popularmente conhecido no Ministério do Trabalho, né, que são as próprias delegacias, os espaços, né? Não há mais necessidade desde o dia 11 de novembro de 2017. Alguns sindicatos, em suas convenções coletivas, até colocam a determinação, mas vai muito do critério da empresa seguir, né, essa recomendação de realizar esse processo de homologação ou seguir pela reforma trabalhista sem essa necessidade. Muitos funcionários eles se sentem mais seguros até realizando, mesmo com uma agenda, um pouco mais alongada, porque muitas vezes ele só vai ter acesso, né, à chave de conectividade do FGTS, né, para o seu saque do Fundo de Garantia e a chave, né, da comunicação de seguro-desemprego após essa homologação sindical. E eu vejo que alguns sindicatos estão aí com agendas acima de 30 dias. Porque reduziu também a equipe sindical que fazia o processo de homologação nos sindicatos, né? Então, se você reduz, você tem menos pessoas ali realizando esse processo, né? Leva-se mais tempo. Alguns sindicatos hoje não têm mais nem a estrutura de realização das homologações presenciais, né? Então, tem muito ainda de adaptação desse modelo. Essa sistemática, ela já te dá ela é uma sistemática
que tem uma garantia legal, elas geram uma segurança jurídica, porque nós fazemos todos os passos, inclusive que o sindicato fazia. Nós explicamos todas as verbas rescisórias, nós damos toda a orientação de próximos passos, levantamos os pontos de dúvidas ou se falta alguma informação, a gente já intermedia esse ponto com a empresa. Por quê? Segundo o compromisso da Agenda 2030 da ONU, né, são 17 itens de desenvolvimento sustentável que tem nessa agenda propositiva. E um dos itens é o item 8, né, que é o trabalho decente, e ele fala no item 8.8 que é necessário proteger os direitos trabalhistas. Quando a MEDEI ela realiza um processo de homologação de forma através de videoconferência, esse processo ele é gravado, né? Então fica disponível tanto para esse funcionário quanto para a empresa. Se o funcionário ele quiser, ele pode solicitar a sua gravação das informações, não tem nenhuma informação que venha ter algum tipo de prejuízo. E quando ele assina digitalmente, ele consegue ter uma agilidade, uma celeridade, até redundante, em dar entrada nos seus benefícios sociais. Imagine, por exemplo, um colaborador que foi desligado nesse período aqui de crise, né, de pandemia, e que ele não deu entrada no seguro-desemprego e muito menos não sacou o seu benefício, né, do FGTS. Está sem grana, né? Dependendo de como foi, ele não tem dinheiro. Então, a MEDEI, com esse tipo de processo digital, ela auxilia esse colaborador, inclusive, a fazer o saque de forma digital. Como que você deve fazer para dar a entrada no seguro-desemprego de forma digital? Como você deve fazer para fazer o saque, né, desse FGTS digitalmente? Então, a gente dá todas as explicações para esse colaborador, para que ele não venha ser prejudicado, né? Então, eu vou até puxar um gancho aí para as pessoas que estão chegando agora na sala aqui, que é a Lindaura, chegou também o Fábio. Para vocês que chegaram agora, o que nós estamos explicando aqui? No início, falamos que é possível uma rescisão trabalhista começar e nascer de maneira digital. Ponto. De maneira simples, aí, por eu conhecer um pouquinho da plataforma, ela é realizada aí com assinaturas eletrônicas no caminho dela, certificações, validações eletrônicas ali que o mecanismo permite, e com a gravação de tudo que aconteceu ali naquela jornada do desligamento, e no final lá tem esse acervo documental registrado e também tem um feedback do funcionário. Além de tudo isso, é possível ainda nessa rescisão digital que todo mundo hoje pode fazer, basta contratar aí a MEDEI, não quero fazer jabá, mas é a única que eu conheço que eu sei que faz isso, então não é jabá mesmo, eu não sei nenhuma outra empresa que faça essa homologação virtual e digital, então por isso que eu estou indicando eles. Além de tudo isso, você, funcionário, sabia que pode, no seu desligamento, que Deus me livre acontecer, mas vir a acontecer, a receber o seu fundo de garantia de maneira digital, o seu seguro-desemprego de maneira digital, ou seja, sem precisar ficar 2, 3 horas na fila da caixa, que a gente está vendo que está uma loucura aí de outro mundo. Então, exato. A MEDEI permite essa orientação também. Então, saibam, para quem hoje, porventura, estiver aí desempregado e tendo que aguardar a rescisão, existem mecanismos de você receber de maneira digital. Se você não conseguir, eu tenho certeza que a Fernanda aí vai disponibilizar um pessoal para tirar uma dúvida de vocês que nos prestigiam aqui. Já estou colocando ela numa fogueira aqui. Daqui a pouco o Miro Mota faz um pinga-fogo e coloca outra. O Darcy, que chegou aqui também da UB aqui, também vai fazer outra pergunta, que eu sei que ele gosta de boas perguntas. Então, essa é a finalidade da MEDEI, então, para quem nos assiste. Alguém que está nos assistindo aqui já tinha ouvido falar em homologação digital? Olha, entrou aqui o Léo Geimner aqui, ó. Pelo amor de Deus, aqui. Quem não conhece o Léo do Filho Sem Fila, só porque é a Fernanda da MEDEI aqui, ó. É verdade, Léo. Mentira, Léo, mentira. E o cara é o fera do Filho Sem Fila aí. Ele tá falando aqui, ó. O fato é que funciona mesmo. Ele tá falando sem jabá. Então tá elogiando vocês aí também, o Léo do Filho Sem Fila aí. Obrigado, viu, Léo? Obrigada, Léo. Entrou a Andréia aqui fazendo uma pergunta. Você dá a oportunidade, vamos fazendo pergunta, pessoal. A Andréia Gomes falou, olha, uma dúvida. A Caixa Econômica aceita rescisão digital para saque do fundo de garantia?
Sim, e aí eu vou responder a pergunta anterior, né? Porque eu tinha respondido sobre como fazer esse processo de forma digital, né? Para dar uma maior segurança. Então, não há necessidade de fazer hoje no sindicato nem na DRT. Ele é válido, inclusive com as gravações, gera uma segurança jurídica para a empresa e todo apoio e respeito a esse colaborador para que haja uma celeridade e que ele possa encerrar esse relacionamento com a empresa de forma muito satisfatória, né? E que ele possa seguir em frente. Em relação à questão que ele também tinha feito, né, que havia aí 12 milhões de desempregados no mercado em 2019, inclusive as empresas se aproveitando em contratar pessoas abaixo da questão salarial, eu acho que vai muito do critério que cada empresa estabelece, né? Quando a gente fala, mas a gente está pagando abaixo do mercado, né? As empresas estão pagando abaixo do mercado. A gente também tem que analisar pelo prisma de que o faturamento das empresas também é muito afetado, né? Porque a gente tem uma carga tributária muito alta, né? Quando você contrata um funcionário CLT, né, você paga aí quase 2 salários, né, de encargos trabalhistas, benefícios para esse colaborador, né? Então, muitas vezes, para a roda girar, né, a empresa, né, decide contratar o profissional com um valor abaixo. Isso é um critério, isso é uma escolha de cada empresa, né? Então, eu não posso dizer que a empresa está certa ou errada, porque é só quando a gente coloca, né, os números no Excel, né, e ultimamente a Medei tem feito muito isso, né? Tanto eu quanto o Alan, a gente tem feito muito questão do planejamento financeiro. E só quando você coloca os números no Excel para ver que as coisas efetivamente fecham, né? Quanto que você tem de carga tributária, quanto que é a sua despesa com o pessoal, quanto que são as suas despesas operacionais, né? Quando você olha no final, né, você tem uma margem reduzida, muitas vezes as empresas acabam operando aí durante algum tempo em prejuízo financeiro e acabam quebrando. Né? Verdade. Então, não tenho nem como, né, falar a respeito se a empresa está certa ou errada. Né? Por outro lado, o profissional ele acaba aceitando voltar para o mercado de trabalho, porque às vezes vale até mais a pena eu receber um pouco menos, né, do que eu recebia antes, mas estar empregado e ter o sustento na minha casa. Né? Então a gente vive aí momentos muito diferentes, né? E principalmente olhando essa situação agora, né? E a gente fala de uma situação mundial. Vai ter um aumento, sim, da taxa de desemprego. Alguns prognósticos, né, falam que ano passado, 2019, fechou com uma taxa de desemprego de 11,6% e há uma perspectiva de chegar a 16% a taxa de desemprego. Isso sempre olhando a quantidade da população, né? Então, os números são muito altos, né? E a gente precisa entender esse momento e o que a gente pode fazer para melhorar. Né? O que eu queria até aproveitar aqui na questão de melhorar. Eu não sei se travou o seu aí, não, o meu voltou, desculpa. Para vocês, hoje, passado aí esse período de isolamento social, que nos ouvem aqui, nos assistem, os telespectadores, vocês estariam dispostos a aceitar a fazer uma homologação digital? Vocês gostariam? Se vocês gostarem, coloca um coração, um dedinho para cima, faria digital. Se você fala, não, eu quero fazer presencial, coloca um dedinho para baixo aí, para a gente poder ter um termômetro de quem nos assiste, para saber se é favorável à chamada rescisão digital. Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês que nos assistem aqui. A segunda é, se vocês já ouviram falar em rescisão digital, porque normalmente hoje está tudo falando digital, e as pessoas não sabem muito o que é possível fazer no meio digital. Nós tivemos aqui, Fernanda, semana passada, foi a semana passada ou foi segunda agora, o nosso querido Francisco. Ele faz parte do comitê digital lá, o cara faz parte de Brasília, com todo respeito lá, é das galáxias, o cara manda bem pra caramba, e ele falou que tem quase 3 mil serviços digitais que o governo oferece, e se eu falar para vocês que eu sabia de 2 serviços, eu não sabia, então é a mesma coisa. Então, se vocês conhecem aí que é possível a homologação digital, por gentileza, fala que sim, ou se não conhecia, fala que não, e tentem divulgar isso no dia a dia, porque já é uma realidade que todos podem já se beneficiar dela aí.
Então é bem importante. Exatamente. E aí a gente tem que olhar também alguns aspectos, né? A gente fala do Brasil, o Brasil ele tem proporções continentais, nós temos mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, né? São 20 estados, 27 estados da federação. Quando você olha, né, a realidade Rio, São Paulo e parte de Minas Gerais, você olha e você entende que esse ex-colaborador ele tem um acesso à internet, ele tem um smartphone, ou ele tem algum computador onde ele possa fazer esse processo, isso facilita muito. Mas quando a gente olha a realidade de norte, nordeste, regiões mais distantes, onde muitas vezes esse ex-funcionário ele não tem acesso a um smartphone com uma velocidade muito boa, ele não tem acesso à internet, e culturalmente, né, ele tem a necessidade de ter esse documento físico, né, a gente tem um misto aí de atendimento. A gente faz a homologação no escritório de um preposto, é um advogado que recepciona esse funcionário, já está com toda a documentação impressa, a gente explica, faz o mesmo processo do digital, né, que é ponta a ponta digital, inclusive com a assinatura dos documentos de forma digital, mas o funcionário ele assina ali no escritório daquele preposto, né, o documento físico, tem a baixa física, tá, desse documento. E aí, respondendo até a pergunta, salvo engano, da Andréia, a Caixa Econômica, ela, depois da reforma trabalhista, ela tem uma circular 737, que ela fala do momento onde ela aceita o TRCT, que era até 10 de novembro de 2017, que tinha que ter a chancela sindical em casos de mais de um ano, e a partir do dia 11 de novembro de 2017, a baixa na carteira já é o suficiente para você dar a entrada, fazer o saque do seu fundo de garantia. Tá? Nós já pegamos casos, por exemplo, que eu achei muito engraçado, numa região um pouco mais distante, onde o atendente da Caixa falou que essa lei não tinha chegado lá. Né? E é uma circular da própria Caixa Econômica. Né? Então, a gente auxilia esse funcionário, quando acontece alguma dúvida, ele liga para a gente auxilia, né? A gente dá o direcionamento, a gente entra em contato quando necessário, né? Dá as explicações, porque a gente sabe que é uma informação que, para mim, para algumas pessoas, ela é de muito fácil acesso, mas às vezes eu falo com pessoas que são de recursos humanos, mas que sempre cuidaram de gestão de pessoas, nunca cuidaram de cálculos rescisórios, nunca cuidaram de folha de pagamento, não tem o mínimo de conhecimento. Já falei com CEOs que não faziam a mínima ideia, por exemplo, que eles tinham direito, por exemplo, a uma indenização X pelo tempo de empresa, porque isso já estava no contrato deles, né? Ou que ele tinha lá o saque do fundo de garantia. Expatriados, né? Pessoas que vêm de fora, trabalham um tempo no Brasil e voltam para os seus países. A gente faz esse processo também. E como que ela vai sacar o fundo de garantia de forma internacional? A gente também dá esse tipo de apoio. Então, são particularidades, né, no processo de rescisão contratual que a gente faz de uma forma digital, a gente tira todas as dúvidas dessa pessoa, e que fica isso na videoconferência e que a pessoa ela tem uma confiança maior, né? Porque ela se sente resguardada. E quando a gente trabalha com isso todos os dias, há pelo menos 7 anos, né? A gente tem um pouco mais de conhecimento e até de direcionamento e de traquejo. Então, eu consigo fazer uma homologação para pessoas mais simples, com baixo nível de instrução escolar, e a gente consegue falar na mesma linguagem para que a pessoa entenda, e conseguimos também falar com estrangeiros, né, que têm aí um grau de escolaridade muito maior, pessoas com um acesso à educação bem maior, e a gente consegue equilibrar essa informação. Então, a gente consegue falar com todos os públicos, né, entendemos todos os públicos, entendemos todos os pontos, e conseguimos fazer digital ponta a ponta, aquela pessoa que ela não se sente tão à vontade, a gente faz a videoconferência desse processo e fica gravado.
Então, é uma parte digital ainda desse processo, né? Então, a gente tem ponta a ponta e tem um misto aí de atendimento presencial, mas com a videoconferência que te fornece e fornece dados ainda para a empresa para ela poder mensurar essas informações. Tá bom. A Fernanda fala rápido, né? Ela fala muito. Fernanda, deixa eu falar um pouquinho aqui, Fernanda. Ela gosta de falar, tem que tomar cuidado aqui. Você vê que ela conhece muito do assunto. Quando a pessoa fala muito, que conhece muito. Imagina, há 7 anos a Fernanda manda bem e faz o que ama e faz com paixão. Dá para sentir. Aí ela fala, graças a Deus, fico feliz mesmo. Obrigado pela essa sua empolgação de conseguir explicar bastante para as pessoas. E aqui, para as pessoas não terem dúvida, é possível de maneira digital, sim, receber o fundo de garantia com uma rescisão digital. É possível levantar o seguro-desemprego digital? Sim. Não tenha dúvida nenhuma quanto a isso. Então, aqui, queria agradecer o Rodrigo JL aqui que está nos assistindo, a Cida Martins que está nos assistindo aqui, que ele brigou comigo que eu não estava respondendo. E tem mais alguém, Ed, que eu estava esquecendo de dar a oportunidade de dar voz ou além da ONG para nós aqui? Tem sim, Álvaro. Entrou também na sala de vídeo, está assistindo o Hélio Carvalho, Evandro Vedovati, abraço Evandro, Paulo Sérgio, Milton Martins, Eberson Pereira, Leandro Souza, Fernanda Batello, Marineus Oliveira, Ari Torres e Cristiane Benincasa. Bastante gente. E aqui teve uma pergunta aqui, ó. A Andréia Gomes falou, Fernanda, a carteira de trabalho agora é digital? A Caixa está liberando o saque com baixa digital? Sim. A carteira é digital desde setembro de 2019. Inclusive, a gente tem... nós sofremos os mesmos impactos que todas as empresas. Quando a gente tem funcionário que é primeiro emprego e gera a carteira digital, né? Então... Durante algum tempo, houve um erro do Ministério, né, da Secretaria do Trabalho, não estava acessando, estava gerando erro 500, né? E esse erro 500 era um erro deles de informação. Então, hoje, pelo e-social, você tem que fazer o registro, né? Tem algumas regras. O colaborador, né, sendo o primeiro emprego, ele consegue emitir essa carteira digital, então ele tem alguns passos que ele deve seguir no portal do cidadão para fazer essa emissão de carteira. E quem já tem a física e vai emitir uma segunda via, só se emite digital. Então, tem alguns passos também no portal gov.br para você fazer a baixa do aplicativo e o acesso às suas informações. E sim, né, você tem a informação lá da baixa digital e você já consegue sacar com a informação, né, dessa chave do fundo de garantia. Você tem que ter o número dessa chave, né, de forma digital, e você também consegue dar entrada no requerimento do seguro-desemprego também com a chave. Então, por que é importante o processo de homologação, seja ele presencial, seja ele digital? No nosso caso, digital, porque a gente consegue fazer de uma forma muito mais rápida e com as explicações já de forma mais técnica e de forma mais objetiva. A gente consegue dar essas explicações informando como que se faz em cada item. Quais são os aplicativos, e aí tem que ter o aplicativo da Caixa, que é o FGTS digital, vai ter que ter a CTPS digital para você fazer esse saque, né? E a carteira digital, ela é aceita. Você tem alguns números para informar quando você sai de um emprego e entra em outro, você mostra, printa uma tela e através do e-social a empresa consegue fazer essa vinculação do teu vínculo sem nenhum tipo de problemas. Espera aí que agora até para mim foi uma surpresa, hein? Olha, já sou quase 20 anos advogado, aí tô ficando velhinho, barba branca já. E o Miro perguntou aqui, eu vou querer também reforçar. Não precisa mais ir na Caixa Econômica para sacar o fundo de garantia, é isso? Não precisa. Se você fizer o download, do FGTS digital, se você tiver essa chave, você consegue fazer o saque de forma digital. E aí, esse é um dos pontos, né? O Francisco tem acompanhado bastante, né? Francisca é um cavalheiro, eu gosto muito de conversar com ele, é uma pessoa extremamente educada, super inteligente. Um abraço, Francisco. Participo para quem não sabe, o Francisco, para quem não sabe, ele é da Micropower, ele faz parte do Comitê de Digitalização do E-Digital do Brasil, que é aqui de São Caetano.
Vamos lá. Exatamente, né? Então, existem alguns serviços que eles são digitais e a Secretaria do Trabalho, né, desde do início de 2019, vem com atividades para facilitar o acesso ao cidadão nas informações, sejam elas informações dos seus vínculos de trabalho, então você hoje na carteira digital consegue consultar vínculos antigos, ainda as empresas estão se ajustando com os vínculos antigos, mas os atuais agora você tem todas as informações de forma clara e objetiva, então de 2019 para cá, né, quando você entra numa empresa, todo o seu vínculo está lá de forma digital, através do e-social. Desculpa. Se eu tenho uma carteira física, eu consigo também tirar uma carteira digital ou um ou outro? Não, eu consigo. Você faz um download do arquivo, do aplicativo. É um aplicativo chamado CTPS Digital. Bacana. E aí do FGTS é FGTS Digital. E aí, isso que é a grande questão, né? Tem gente que só baixa para fazer o processo de homologação, depois exclui, depois instala de novo, aí é o critério do ex-colaborador, né? Tá. Tem pessoas que não têm memória suficiente no celular e aí tenta fazer em um outro celular ou pode fazer diretamente pelo desktop, né? Então, tem alguns passos que você também pode fazer, mas hoje muita gente está usando diretamente pelo aplicativo no celular. Ô Ed, faz uma gentileza que o Ed, que é a voz do além nossa que controla nosso GC aí, coloca aí, ó, saque de fundo de garantia digital. Põe aí que é importante você saber, né? Eu vi a imagem, gostei da imagem que você colocou. E a Aline... bacana. E a Aline fala, já no ano passado, fui diversas vezes na Caixa, passei horas na fila, mas na data programada não estava disponível. Um transtorno só. Digitalização é vida. Após essa pandemia, será extremamente necessário para viabilizar os fluxos a digitalização. É isso, Aline. Obrigado. A Paula Cristina, uma advogada que trabalha com a gente aqui. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, Paula, também. Obrigado por prestigiar. Aqui, se o pessoal não assiste a gente, depois chega e cobra lá, viu? Você tem que fazer isso também, viu, Fernanda? Prestigiar a gente aí, o pessoal. Pode deixar, pode deixar que eu vou assistir as próximas, com certeza. Então, e hoje, se a gente pode fazer do início ao fim digital, a minha pergunta é, por que ainda se perde tanto tempo as pessoas indo nesses lugares aí? Por falta de conhecimento? Por qual motivo você acha que pode ser? Falta de conhecimento é o número um, porque são informações que elas são disponibilizadas através da mídia, mas as pessoas não conseguem entender. Parece que tem um bloqueio nesse momento, porque uma coisa é você ver uma notícia, uma coisa é você vivenciar esse processo. Né? Então é muito diferente. Quem está naquele olho do furacão que foi demitido, passa N coisas na vida, na cabeça da pessoa, né? É um luto. Né? Existem vários estudos, né, que a demissão ela se compara ao mesmo luto de um término de um relacionamento amoroso, seja um namoro, um noivado, um casamento, né? Compara-se também como a morte de um familiar, de um amigo. Então, são 3 lutos que a pessoa tem na sua vida, né? Existem vários estudos psicológicos de vários psicanalistas e psicólogos a respeito disso, né? É um dos lutos que a pessoa atravessa. Então, muitas vezes a pessoa não tem nem cabeça, não consegue nem raciocinar como que deve fazer, né? E é muito do brasileiro essa questão de entender e buscar a burocracia. Muita gente gosta da burocracia, muita gente acha que eu preciso viver dentro dessa burocracia porque senão o processo não está certo. Sempre se olha com um olhar de muita desconfiança, se olha com insegurança, olha com medo, né? O medo do novo. Né? E hoje... Desculpa, e falando o medo do novo, puxando o gancho, por isso que me lembrou, hoje, as empresas que hoje estão em pandemia, em isolamento, como foi o crescimento da Medei em razão disso? Ou seja... O quão grande aí vocês já eram, então se tornando ainda mais em razão de tudo isso, ou seja, o mundo digital, o mundo home office, o mundo 5.0, o mundo aí da digitalização, como a Aline falou, está acontecendo. A Medei aí, na minha opinião, é a única, ou a pioneira com certeza, de fazer isso aí no mercado.
Como que vocês estão lidando com esse negócio aí de outro mundo aí, que agora que tudo quer fazer digital aí? Como que tá dando conta lá, Medei? A gente está trabalhando muito, né? A gente tem, eu, Alan, toda a equipe administrativa, operações, né? A gente tem trabalhado bastante, tem tido uma procura, sim, por esse tipo de serviço, porque o RH ele está passando por uma fase de digitalização. O RH não era digital. Inclusive em empresas de tecnologia, o RH não conseguia ser digital e tem agora uma mudança de cultura, né, de tornar o RH digital. Nesse momento que atravessamos, principalmente estabelecer home office, estabelecer metas, como que se trabalha, como que você admite, como você demite, né? São perguntas que não quer calar dentro de recursos humanos. Então, a gente tem aqui um grande número de perguntas para o nosso time comercial, e eu estou no front aí, também respondo várias perguntas, já tem um aumento aí de empresas buscando o nosso tipo de serviço, porque elas estão se preparando, né, e algumas continuam demitindo, embora haja um movimento de empresas signatárias do não demita, existem empresas que estão demitindo, porque a conta não fecha, porque não existia nenhuma reserva financeira, porque parou, não tem faturamento, e como que você vai continuar pagando esse funcionário? A suspensão de contrato de trabalho muitas vezes não funciona. Eu acredito que você, Álvaro, como advogado, deve ter tido uma grande procura na questão da suspensão de contrato de trabalho, né? 2 meses. Mas para algumas empresas, esses 2 meses não vão Resolver. fôlego, não vão resolver, e por isso que se processa com o desligamento, né? A gente tem visto aí grandes startups, inclusive unicórnios, que desligaram boa parte da sua equipe, ou quase todo o time, né, da sua equipe. Em startup, inclusive hoje, de tecnologia e na área hoteleira, que também chegou no Brasil, né, ano passado, e acabou desligando aí mais que 500 funcionários, né? Então, é um número alto de empresas que estão procedendo com desligamento. E essas empresas, elas estão perdidas, elas não sabem como que procede, né? E muitas vezes fazendo como a gente começou lá, né? Quando a gente começou agora no nosso webinar, né? As empresas, elas estão ligando em menos de 10 segundos, falando que a pessoa está demitida e que ela vai pagar as verbas rescisórias, e qualquer dúvida falar com a RH. Não é humano, não é respeitoso, não segue um fluxo, né, que seria o fluxo ideal de recursos humanos para você fazer esse processo de desligamento. Existem alguns ritos, né, mas entendo a empresa quando está atravessando esse momento, porque a cabeça do CEO, a cabeça do C-Level, a cabeça do diretor ali, eu preciso resolver isso e eu não posso perder mais um dia, né? E por outro lado, você está impactando vidas, né? A voz do Além olhou para mim aqui, olhou para o relógio e falou: olha, eu acho que você já estourou seu tempo em 30 minutos. E é porque o tema era bom, desculpa. Aí, para ver como o tema era bom, a gente estourou um pouquinho o tempo aqui, desculpa a voz do Além. Até a esposa dele já olhou lá: acho que já estourou o tempo aí, porque a gente tem um outro programa aqui. Né? Você viu a voz ali, ela olhou atrás assim: ó. Pessoal, quando o papo é bom é assim mesmo. Só quero terminar aqui com uma reflexão. Que o RH ele pode ser digital também inteiro, do início ao fim, incluindo a rescisão. Incluindo a rescisão. O processo de recrutamento e seleção, então, desde o momento da atração do talento, a finalização desse processo de recrutamento e seleção, a admissão, toda a gestão do colaborador, ela pode se tornar, sim, digital, inclusive a demissão e a homologação. Elas são digitais, elas têm processos, a gente segue as regras do ICP, né, que é das chaves públicas, né, de assinaturas digitais, seguimos a legislação, as medidas provisórias, os temas atinientes à assinatura digital, o funcionário, ele dá o seu consentimento para fazer esse processo, e lembrando, né, a homologação da rescisão contratual, ela é um ato administrativo. Então, todas as informações
antes do processo de homologação, seja a transmissão de dados para o e-social sobre a data do desligamento, né, que é onde tem a data da rescisão, né, e que é com base nisso que se baixa a carteira digital, desde o momento de você transmitir informações sobre o fundo de garantia, o pagamento dessa guia, a geração desses documentos, ele utiliza a certificação digital, né? O ato da homologação é um ato meramente administrativo que te dá a segurança de que você cumpriu todos os itens da legislação, do artigo 477 da CLT, que você explicou, e mais do que isso, né? Quando a gente pensa nesse momento de homologação contratual, dessa rescisão desse contrato de trabalho, a gente sempre tem que lembrar que atrás daquela vida demitida, né, existem uma série de situações. Existem contas a se pagar, existem as preocupações do dia a dia, é o encerramento efetivo do relacionamento que você tem. E tão importante o momento da atração do talento, tão importante o momento da admissão daquele colaborador e sua jornada dentro da empresa, né, a experiência do colaborador dentro da empresa, é também um processo de desligamento. E onde boa parte das empresas acabam falhando, né? Verdade. Porque entende que, eu demiti, pronto, tirei o problema da frente. A gente falou isso no programa. Quem não assistiu essa parte aí, é importante ver a importância que tem aí um bom relacionamento. O nosso tempo, Fernanda, de verdade, deu uma hora cravada aqui, estourou no dobro, para ser preciso, aí, que era para ser 30 minutinhos. É verdade. E esse final aqui, com muito prazer e alegria. Deixa eu ver aqui, antes de... a André gostou muito. A Caixa a grande vantagem é que a Caixa, como Caixa, sempre atendeu mal, demitindo os funcionários para sacar. Agora muita gente vai se livrar das filas. Obrigado, Miro. A admissão também pela metade do salário base do mercado. Essa é uma moda na cabeça do empresário, CEO e etc. Também é difícil, Miro, os dois lados. A gente sabe que sempre tem os dois lados. E, tirando os comentários, te dou as palavras finais aí, Fernanda, para você fazer as considerações aí e agradecimentos aí de verdade. Claro, eu agradeço todo mundo que acompanhou aqui essa transmissão. Para a gente é um prazer falar com você, Álvaro, né? Eu tenho uma grande admiração pelo teu trabalho. É importante a gente falar, né, que estamos em São Caetano, que é uma startup, uma HR Tech. Ela surgiu de um momento de necessidade, então não surgiu de um momento, eu estava lá tomando banho e pensei nisso, não. Surgiu do meu momento de demissão, então eu trago muito essa experiência, trago muito esse propósito de auxiliar pessoas, sejam os RHs, a passarem por esse momento aí do processo de demissão e de homologação de uma forma mais tranquila e auxiliando e desburocratizando essa atividade interna, e seja auxiliando o ex-funcionário a encerrar esse relacionamento com a empresa, sempre pensando que a empresa teve o cuidado desde lá da atração até agora na finalização desse relacionamento. Então, para a gente é um prazer falar sobre a Midei. Quem quiser, fique à vontade. Eu não sei como que fica, né? Mas se quiser me procurar no Facebook, é só achar Fernanda Medem, no LinkedIn, Fernanda Medem, procurar Medem, a página da Medem, vai ver lá um símbolo de coraçãozinho. Exatamente, o coração significa, né, todo o carinho e atenção que nós temos com esse momento de vida das pessoas, né? É o propósito de existência da Medem, e a gente ama cuidar das pessoas. Esse que é o grande mote de existência. Então, agradeço a todo mundo que esteve conosco, né, ouvindo e tendo extrapolado o tempo, e fiquem à vontade para procurar tirar dúvidas comigo sempre que for necessário, tanto no processo de admissão, seja no meio da jornada, como muitas empresas têm procurado, e também nesse processo de desligamento e de homologação. Fernanda, sem palavras, assim, sou muito honrado de ter você aqui. Você é um motivo de inspiração em todos os sentidos. Você faz o que ama, é apaixonada pelo que faz, põe o nome naquilo que acredita e o coração naquilo que faz acontecer.
Então eu vejo você como um exemplo para ser seguido. Eu fiquei muito honrado em você ter aceito o nosso convite. Consegui manter as pessoas aqui para falar de um tema que não é tão popular. É uma honra, mérito seu, trazer vereador Sueli Nogueira, trazer o Lin Tortorello, trazer Léo Geimer, trazer Andréia, trazer Miro, trazer Aline, trazer José Júnior. São tantas gente em prestígio aí ao seu trabalho. Parabéns mesmo. E eu espero... torço que realmente a gente consiga sair melhor dessa crise, e eu sei que você é uma dessas ferramentas para nos tornarmos melhor. Parabéns pelo trabalho que você faz, disruptivo, agregador, humano e eficiente. Então, parabéns de verdade aí por todo o seu trabalho, é uma honra mesmo contar, e o programa sempre vai estar aberto porque você precisar da gente. Obrigada. E até só para encerrar, a Medei, inclusive, foi escolhida pelo Sebrae Nacional como uma das 5 startups de RH que tem soluções inovadoras durante esse período de crise. Então... Ave Maria, chave de ouro, tá vendo? Deixou a sementinha do bolo para o final aí, pessoal. Obrigado mesmo. Voz do Além, parabéns aí. Desculpa se não consegui ler alguém que nos acompanhou aqui, mas teve grande participação. A Aline está compartilhando aqui, a Andréia. Obrigado a todos aí, de verdade aí. E uma boa noite. Para todo mundo. Fique em casa aí, pessoal. Fique em casa. Boa noite, Ed. Boa noite, Miro. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.